Meus irmãos, minhas irmãs, nesse final de semana estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, o domingo posterior à festa de Corpus Christi. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. João 3, 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé na Santíssima Trindade faz parte do nosso núcleo da fé cristã. Vocês vejam que a nossa consciência de fé, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é uma consciência progressiva. No Antigo Testamento, sobretudo no segundo momento, o povo de Israel vai tendo consciência que só existe um Deus. Inicialmente dizia, nosso Deus era maior do que os outros deuses. Depois reconhece que só existe um Deus, mas não tinha consciência que Deus era trino, que tinha um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem nos revelou isso foi o Filho. A palavra revelação significa tirar o véu. Aquilo que estava oculto, como se estivesse por trás de um véu, agora veio à tona. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. Então ele nos fala do Pai e ele nos promete o Espírito, que é Espírito do Pai, que é Espírito do Filho, que vem depois que Jesus volta para o Pai. Então nós temos uma consciência, um único Deus em três pessoas. O Pai, o eterno Criador, o Filho, o eterno Redentor, o Espírito, o eterno Santificador. Três pessoas num único Deus. A pergunta é isso. E isso altera alguma coisa na nossa vida? Se por acaso Deus só fosse um único Deus, mas que não fossem três pessoas, seria diferente a nossa vida? Com certeza sim, minha gente. Por quê? Talvez usando uma imagem. Todo artista, ele deixa uma marca sua na sua obra de arte. Poeticamente, a gente pode dizer que um artista ele se trai numa obra de arte. Então, nós podemos ver as marcas do artista. Os especialistas em arte, os críticos de arte, são capazes de dizer isso aqui é de fulano, ou isso aqui não é de fulano, ou pelo menos é da escola de fulano, ou seja, de pessoas que foram formadas na mesma escola daquele artista. Também Deus, ao criar tudo, deixou a sua marca. E se Deus é trino, Deus deixou a sua marca enquanto trino. Se ele não fosse trino, deixaria uma marca diferente. Então, por isso a gente precisa perceber essa marca de Deus que nós temos em nós. Ou seja, no DNA de toda a criação, diríamos assim. No nosso DNA tem a marca da Trindade. Nós somos filhos do Pai, somos irmãos em Jesus e temos o mesmo Espírito do Pai e do Filho. Por isso somos pessoas para relação. Somos pessoas que vivem em comunidade, pessoas que vivem para o amor. Porque aquele que nos criou é trino e é amor. Porque Deus é trino, ele é amor. Porque ele é amor, ele é trino. Nós também, o ser humano, ele não morre quando ele perde a razão, mas quando ele perde a capacidade de amar. Nós podemos ver pessoas com gestos, às vezes com as faculdades, diríamos assim, da razão um pouco mais bloqueadas por alguma enfermidade, digamos assim,
mas que são capazes de expressar o amor. Porque é isso que nos identifica. Aí nós somos imagem e semelhança do Senhor. Somos imagem e semelhança da Trindade. Tendo isso como um pano de fundo, vamos reler este Evangelho. Apenas 3 versículos que acabamos de ouvir. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Porque Deus é amor, Ele nos amou tanto que deu o seu Filho único. Quando a gente compara esse gesto de Deus com o gesto de Abraão e Isaac, Isaac tinha tanta fé em Deus, amava tanto a Deus que foi... Abraão, diríamos. Abraão tinha tanta fé em Deus que foi capaz de dar o seu filho Isaac e Deus não aceitou. Deus muito mais, porque Deus é aquilo que a gente chamaria de um amor excessivo. Excessivo no sentido que sempre transborda. Não é excessivo no sentido negativo, mas é um amor transbordante, é sempre muito. Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho único. Ele não aceitou o Filho único de Abraão, mas foi capaz de nos dar o seu Filho único como expressão do amor, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós nos reconhecemos filhos de Deus. Nós entramos para esta família dos filhos de Deus e reconhecemos os outros como nossos irmãos. Não só os outros que professam a mesma fé nossa, mas vemos nos outros, por serem criaturas do nosso Pai, também filhos de Deus. Que da parte de Deus, nós já somos filhos. Ele nos fez como filhos. Mas nós só assumimos essa filiação quando somos capazes de reconhecer Jesus, de assumir Jesus como nosso irmão. Assumir aquele que assumiu a nossa condição humana. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí está a salvação. O Filho de Deus assumiu a nossa condição, se fez nosso irmão. Por isso nós não somos pessoas abandonadas na vida, à mercê do mal. Tem gente que fala assim, eu sou isso porque eu sou humano e a humanidade é pecado. Não, ser humano, ele é vulnerável ao pecado? Sim, mas ele é filho de Deus. Ele tem semente do verbo. Agora, resta saber se ele deixa a semente do verbo brotar. Por isso, o ser humano ele pode ser sempre um ser para mais, um ser para o melhor, um ser para o amor. O mais é o mais para Deus. O melhor é sempre o melhor para amar. Para em tudo amar e servir, diria Santo Inácio de Loyola. Logo, quem nele crê não é condenado. E entenda crer aqui não como apenas uma afirmação de conceitos racionais, de conceitos dogmáticos. Ou seja, quem assume essa realidade, crer de verdade, quem dá essa adesão, não é condenado. E quem não crê, ou seja, quem se coloca fora dessa filiação, já está condenado. Não é Deus que condenou, somos nós que nos condenamos quando nós não reconhecemos isso que é a condição nossa, de sermos filhos de Deus, irmãos no Senhor. Parte de toda a criação. E toda a criação é sinal da Trindade Santa. E a gente não pode viver isso só. Quem nos leva a viver isso é o Espírito Santo, que é Espírito do Pai, que é Espírito do Filho. Ninguém pode chamar a Deus de Pai a não ser no Espírito. Chamar autenticamente. Estou falando de falar para a boca para fora. Mas falar autenticamente como expressão de... Quando nós reconhecemos isso, é o próprio Espírito de Deus agindo em nós e, por outro lado, nós vivendo a docilidade ao Espírito Santo. Então, a festa de hoje, Santíssima Trindade, não é uma festa para a gente ficar examinando como é que funciona, como é que é o Pai e o Filho. Eu diria que é uma festa para a gente contemplar. Contemplar, minha gente, eu diria que é comer com os olhos. É quando você percebe que você está diante de uma realidade maior do que você e muito melhor.
que a gente não consegue absorver tudo, mas a gente contempla como uma bonita paisagem. Eu, como carioca, por exemplo, imagino uma paisagem de uma tarde numa praia, você vendo o sol se pondo, aquele mar verde, azulado. Você fica contemplando, é uma paisagem que parece que tudo aquilo que você está vendo é muito pouco diante de tudo aquilo que é. A festa da Santíssima Trindade é para a gente contemplar. Comer com os olhos, entrar na realidade da Trindade, para que sejamos sinais, sacramentos da Trindade em toda parte. Por isso só nos resta dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa segunda parte do nosso programa, estamos partilhando com vocês aquela catequese que o Papa Francisco tem feito às quartas-feiras, atualmente sobre a oração. Ele escolhe um tema que vai trabalhando, discorrendo durante vários dias. E ele tem, agora, do mês passado para cá, tem trabalhado sobre o tema da oração. Então, nessa última quarta-feira, dia 3 de junho, ele trabalhou sobre a oração de Abraão. Disse o Papa: há uma voz que ressoa improvisamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair de sua pátria, das raízes de sua família, para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isso baseado numa promessa, na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil, é preciso coragem. E Abraão confiou, disse o pontífice no início de sua catequese. A Bíblia se cala sobre o passado do primeiro patriarca. A lógica faz pensar que ele adorasse outras divindades. Talvez fosse um homem sábio, acostumado a examinar o céu e as estrelas. O Senhor promete a ele que sua descendência será numerosa como as estrelas que pontilham o céu. Então, Deus faz um desafio a Abraão: sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão é capaz de confiar. Então, primeiro ponto que o Papa trabalha: Abraão é o homem da palavra. Abraão parte, escutou a voz de Deus e confia na sua palavra. Isso é importante. Confia na palavra de Deus, reiterou Francisco, afirmando que com essa partida nasce uma nova maneira de compreender a relação com Deus. É por esse motivo que o patriarca Abraão está presente nas grandes tradições espirituais, judaica, cristã e islâmica, como um homem perfeito, capaz de se submeter a Ele, a Deus, mesmo quando sua vontade se revela árdua, se não até mesmo incompreensível. Abraão confiou na palavra. E nós, num tempo como esse, confiamos na palavra de Deus? E nós conhecemos a palavra se fez carne, é Jesus de Nazaré. Abraão é o homem da palavra. Quando Deus fala, o homem se torna receptor dessa palavra. E sua vida, o lugar onde ela pede para ser encarnada. Então, Deus se encarna na vida de Abraão. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem. A vida do fiel começa a ser entendida como uma vocação, ou seja, chamado como um lugar onde uma promessa se realiza. E ele se move no mundo não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força dessa promessa, que um dia se realizará. Abraão acreditou na promessa de Deus. Acreditou e foi, sem saber para onde ia. Assim diz a carta aos Hebreus. Mas ele confiou. Confiar nas promessas de Deus. Deus é fiel. Deus nos prometeu a vida. Deus nos prometeu a salvação. É preciso confiar nessa promessa, mas é preciso partir como vocacionado em busca desta promessa. Segundo ponto,
A fé se torna história na vida de Abraão. Quando lemos o livro do Gênesis, descobrimos como Abraão viveu a oração em contínua fidelidade a essa palavra, que periodicamente aparecia ao longo de seu caminho. Disse o Papa, acrescentando: em síntese, podemos dizer que na vida de Abraão, a fé se torna história. A fé se torna história. A fé se torna história de fato. Abraão, com sua vida, com seu exemplo, nos ensina esse caminho no qual a fé se torna história. Deus não é mais visto apenas como um fenômeno cósmico, como um Deus distante que pode incutir terror. O Deus de Abraão se torna o meu Deus, o Deus da minha história pessoal, que guia os meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias, o companheiro das minhas aventuras, o Deus providência. Eu me pergunto e pergunto a vocês: nós temos essa experiência de Deus? O meu Deus, o Deus que me acompanha, o Deus da minha história pessoal, o Deus que me guia, que guia meus passos, que não me abandona, o Deus dos meus dias? Temos essa experiência? Pensemos um pouco. E eu pergunto, nesses tempos dolorosos de pandemia, que experiência de Deus estamos fazendo? Com que experiência de Deus nós chegamos a esses dias? Como estamos fazendo a experiência de Deus? E com que experiência de Deus partiremos desses dias no pós-pandemia? Terceiro ponto, o Deus que é certeza. Segundo o Papa, essa experiência de Abraão também é testemunhada por um dos textos mais importantes da história da espiritualidade. O memorial de Blaise Pascal, que começa assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza. Sentimento, alegria, paz, Deus de Jesus Cristo. Esse memorial, escrito num pequeno pergaminho e encontrado depois da morte de Blaise Pascal, costurado dentro de um traje do filósofo, não expressa uma reflexão intelectual que um homem sábio como ele pode entender sobre Deus, mas o sentido vivido e experimentado de sua presença. Pascal anota o momento preciso em que sentiu essa realidade, finalmente encontrada na noite de 23 de novembro de 1654. Não é o Deus abstrato ou o Deus cósmico, não. Ele é o Deus de uma pessoa, de um chamado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é certeza, que é sentimento, que é alegria, disse ainda Francisco. Qual é a experiência de Deus que nós temos? O Deus é apenas uma teoria, é uma ideologia entre outras. A oração de Abraão se expressa primeiramente com ações. Homem de silêncio, em cada etapa constrói um altar ao Senhor, frisou o pontífice, citando um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Abraão não edifica um templo, mas espalha o caminho de pedras que recortam o trânsito de Deus. Um Deus surpreendente, como quando visita na figura de 3 hóspedes, que ele e Sara acolhe com zelo e que anuncia o nascimento de seu filho Isaac. Abraão tinha 100 anos e sua esposa 90, mais ou menos. E eles acreditaram, confiaram em Deus e Sara, sua esposa, concebeu com aquela idade. Este é o Deus de Abraão, o Deus que nos acompanha, sublinhou o Papa. Deste modo, Abraão se familiariza com Deus, discute com ele, mas sempre fiel. Fala com Deus e discute, até a provação final, quando Deus pede que ele sacrifique seu próprio filho Isaac, o filho da velhice, o único, o herdeiro. O Abraão vive a fé como um drama, com um caminhar tateando a noite, sob um véu, desta vez sem estrelas, sob um céu, desta vez sem estrelas. Muitas vezes acontece conosco, de caminhar no escuro, mas com fé.
Deus detém a mão de Abraão pronta para golpear, pois viu sua disponibilidade realmente total. Nós também, nesse tempo de pandemia, estamos vivendo uma noite escura, como Abraão. Mas é preciso confiar. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Não vejo com clareza, Senhor, mas confiando em Tua palavra, lançarei as redes. Pescamos a noite inteira, não deu nada, mas confiando em Tua palavra, lançarei as redes. Último ponto. Aprendamos com Abraão a rezar com fé. O Papa concluiu sua catequese convidando-nos a aprender com Abraão a rezar com fé. Ouvir o Senhor, caminhar, dialogar, até discutir. E acrescentou: não tenhamos medo de discutir com Deus. Direi uma coisa que pode parecer uma heresia. Muitas vezes ouvi pessoas me dizerem: mas o Senhor sabe, me aconteceu isso e eu fiquei bravo com Deus. Mas você tem a coragem de ficar bravo com Deus? Sim, fiquei bravo. Esta é uma forma de oração, porque apenas um filho é capaz de ficar zangado com seu pai e depois reencontrá-lo. Aprendamos com Abraão a rezar com fé, a dialogar, a discutir, mas sempre dispostos a acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática. Com Deus, aprendamos a falar como um filho a seu pai, ouvi-lo, responder e discutir, mas transparente, como um filho com o pai. Assim Abraão nos ensina a rezar. Assim somos chamados a rezar nesse tempo de pandemia. Que o testemunho de Abraão, o nosso pai na fé, possa nos ensinar a atravessar essa tempestade. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, a programação nossa, a agenda do bispo continua a mesma, né? As reuniões online, mas eu estou presidindo a Eucaristia de segunda a sábado no Mosteiro das Clarissas, sendo de segunda a sexta às 7 horas da manhã e aos sábados às 7h30, missa transmitida pela nossa 102.7 Rural FM. Aos domingos, a partir do mês de junho, direto da Catedral, não tendo mais no Rosário, direto da Catedral, por causa das peregrinações de Santana, às 8h30 da manhã. Quinta-feira que vem, dia 11, dia de Corpus Christi. Aqui na cidade de Caicó, nós celebraremos com todas as 6 paróquias juntas. Então, às 18 horas, nós teremos uma adoração eucarística. E logo depois, a missa concelebrada com os padres da cidade de Caicó, na Catedral, transmitida pela TV Curtição, pela Rádio 95, pela 102, as redes sociais da TV Curtição, que é o canal 175 Brisanet, da Catedral, da Paróquia de Santana e das diversas paróquias da nossa cidade. Então acompanhem conosco, como também em sua paróquia, cada paróquia terá esta celebração. Este ano, devido à pandemia, nós não teremos a procissão de Corpus Christi em nenhuma paróquia da Diocese de Caicó. Isso quinta-feira, dia 11, feriado nacional. Mês de junho é mês do Sagrado Coração. Então quero terminar esse momento de oração rezando a consagração ao coração de Jesus. Ave, coração admirável de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te agradecemos. Nós te oferecemos, te entregamos e te consagramos o nosso coração. Recebe e possui-o todo inteiro. Purifica-o, ilumina-o e santifica-o, a fim de que nele vivas e reines para todo sempre. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nessa solenidade da Santíssima Trindade, por intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força. Amém.